Neste momento vocês estão vendo um instrumento. Esse instrumento trata-se de uma flauta doce, né? Essa flauta doce, para mim, ela tem um valor simbólico muito grande. Ela me foi entregue em 1981, na ocasião do festival estudantil, que foi a primeira mostra de música brasileira. Essa flauta, na época, foi me dada pelo professor Rui, que era um professor de música, né, um professor de coral da época, nosso, né, professor de música nosso de coral, e tem um valor simbólico muito grande, como eu já disse, né. Vou apresentar agora para vocês um documento, na verdade um certificado, né, um certificado que foi me dado logo na ocasião. Todos os alunos que participaram desse festival da primeira mostra de música brasileira, que foi um festival do 6º DEC, né, e de demais DECs do Rio de Janeiro, né, o nosso aqui é o 6º DEC. Ele me foi entregue porque eu participei do festival. Então, temos aqui a data, 21 de setembro de 1981, né. Aí ele vem só certificando que eu participei da primeira mostra de música brasileira, né. E na época eu ganhei então o primeiro lugar com a música Emoção do Samba. Mas não foi só essa música que eu apresentei. Eu apresentei duas músicas, né? A primeira foi intitulada Embalo da Trovão, e a outra, então, ganhadora do primeiro lugar, foi a Emoção do Samba. Bom, aí eu ganhei então esse certificado e fui para Tijuca, né? Fui para Tijuca apresentar essa música ganhadora, que foi a Emoção do Samba. E aí, então, na ocasião, eu ganhei essa flauta doce que eu ainda tenho guardado até hoje, né? Então, o que eu posso falar para vocês? Foi muito gratificante esse festival, né, para mim. E realmente foi daí que começou a minha, vamos dizer, a minha vontade, né, de compor, que antes eu não tinha assim muita empolgação para compor música. Então eu acho que foi daí que foi um marco inicial, né, que eu comecei a compor, e sabendo que o meu potencial para compor música, né, isso foi muito gratificante para mim também. Bom, na sequência surgiu então depois, que era o tão esperado, que aí veio aquela sequência, né, que o pessoal fica, Sérgio, vamos fazer música, né, e eu já esperava o outro festival, né, e logo no ano seguinte, a 5 de outubro de 1982, teve início então a segunda mostra, né, como vocês podem ver, a segunda mostra de música brasileira. Aí eu mesmo, 6º DEC, Sérgio Almeida André, né, pela participação na segunda mostra de música brasileira, né. Esse festival, então, eu já levei mais duas músicas. A primeira música apresentada na época foi Os Sonhos de Paz, né, que é uma música chamada Sonhos de Paz. Daqui a pouco eu falo o que ela retrata e assim por diante. E a segunda música foi um forrozinho, né, chamado A Crítica. Nessas duas músicas, a que ganhou na época foi A Crítica, foi o forrozinho que ganhou, e eu fui então para Tijuca, né, outra vez. Aonde então, nessa vez, não teve nenhum instrumento, nem a participação do professor Rui, né? Ele não estava como o pessoal no festival, ele não estava, e me deram, agora também não me recordo quem foi alguém do MEC, né? Me deu então um certificado, como eu participei no América Futebol Clube, mostrando a minha música, né? Inclusive nessa época também teve uma reportagem, se eu não me engano, do Jornal dos Esportes. Foi muito legal também. Foi nessa época que deu então início a várias outras ideias para mim, e inclusive eu fiz até outra música, além dessas quatro. Depois eu fiz, né, como eu sabia que o festival, que o
que o festival de música ele iria se estender, e eu sabia realmente que era quase meu último ano na época, né? Mas que eu poderia ainda tentar a terceira mostra de música brasileira. Então eu fiz até mais uma música também, que o nome dela é Arte Brasileira. Daqui a pouco eu mostro para vocês como foi, como é a letra, e vou mostrar também o que ela retrata e assim por diante, né? Bom, pessoal, basicamente é isso por enquanto, né? Daqui a pouco vou mostrar para vocês um pouquinho mais, tá?